Pois é, meus amigos, ontem o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça do desgoverno Lula, foi simplesmente trucidado na Câmara dos Deputados. Foi bonito de ver, meus amigos. Bom, ele foi convidado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para dar algumas explicações e responder alguns questionamentos, não é? Principalmente sobre a ida dele ao Complexo da Maré, também sobre armamentos e sobre o dia 8 de janeiro. E olha, quem achou que ia ser uma conversa de compadres se enganou. Muito pelo contrário, viu, meus amigos? Ele teve ali alguns questionamentos bem incômodos, se exaltou em algumas ocasiões e até mentiu descaradamente em outras ocasiões. Foi realmente bonito de se ver, porque ele passou apertado, viu, meus amigos? Bom, foi um convite, mas poderia ser uma convocação, tá? Então, ele foi convidado a princípio e caso ele não tivesse aceito esse convite, aí então ele seria convocado e não poderia recusar essa convocação, né? Bom, ele foi lá e fez o que esquerdistas fazem de melhor, que é mentir e falar abobrinha, né? Como eu disse, ele mentiu descaradamente em algumas ocasiões e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Separei aqui alguns trechos bem interessantes para vocês acompanharem. Bom, começando aqui por um deputado que falou poucas e boas na cara dele, né? Foi realmente bonito de ver. Prestem atenção. Nessa sua visita à Maré, o senhor esteve com a advogada Flávia Frois, lá na Maré? O senhor esteve com algum membro do Instituto Anjos da Liberdade? Nessa sua ida à Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? E aí? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de véio e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber do senhor também... E aí? E aí? Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as... Rapaz, deixa eu ver até o nome desse deputado aqui, ó. Alfredo Gaspar, do União do Alagoas. Meus amigos, que saia justa, hein? Olha, ele falou aqui o que muitos brasileiros tinham vontade de falar na cara do senhor Flávio Dino, né? O senhor vai tratar os criminosos com a mesma intensidade que tratou os patriotas que estavam na frente dos quartéis, de maneira pacífica, ordeira, cantando o hino nacional e vestidos de verde e amarelo? Essa eu queria ver a cara do Dino, né? Bom, ele teve dificuldade para responder essas e outras questões também, tá? Assim como o tenente-coronel Zucco, né, que fez ali vários questionamentos interessantes para ele também. Vale a pena conferir, ó. A minha decepção, pois estava lá semana passada e o senhor deu a palavra que hoje pela manhã iria nos receber para dar o retorno. O senhor citou, inclusive, o nome do presidente da Comissão de Segurança e nós até agora estamos esperando o seu chamado. Sobre as perguntas, o senhor falou recentemente que houve um genocídio do povo Yanomami. Objetivamente, quem cometeu esse genocídio? Primeira pergunta. Boa o senhor pergunta. também falou recentemente que não estava presente no dia, que não tinha visto, pois tem a sua fala aqui, é o senhor falando...
Bom, durante o discurso do Dino, ele negou que viu da janela as pessoas invadirem ali o Congresso Nacional, os 3 poderes. Ele negou essa parte. Só que o deputado Zucco, tenente-coronel Zucco, esfregou a verdade na cara dele, porque ele mesmo disse que viu. Ele mesmo disse que viu. Que eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Flávio Dino, o senhor falou, só a gente olhar as imagens, que o senhor não tinha visto nada. E aqui o senhor está falando que viu. Mentiu. Sobre ainda os atos do dia 8 de janeiro, já que sobre a questão dos decretos eu vou deixar para o dia 11. Por que é a oposição e não o governo, que o senhor faz parte, que tem mais interesse na CPMI? Eu pergunto, o senhor assinaria a CPMI do 8 de janeiro? Segunda pergunta, nós presenciamos uma verdadeira operação abafa aqui, nesta casa, para a retirada das assinaturas. E fica a pergunta, do que o governo, do que o seu ministério tem medo para tentar impedir que o Congresso cumpra o seu dever constitucional de trazer à luz, neste caso, tão pouco transparente? Também um pedido, se o senhor poderia pedir para os demais deputados de apoio ao governo para assinarem a CPMI do 8 de janeiro. O Ministério da Justiça foi avisado... Peço que segure o tempo, por favor, presidente. Presta atenção. Você está cumprimentando um colega, eu acho que ele tem que prestar atenção, né? O cara não tá nem prestando atenção, não tá nem aí, cara. Para poder prestar atenção nas minhas perguntas, né? O Ministério da Justiça foi avisado por qual razão o GSI colocou o sigilo sobre as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto? O senhor concorda com o sigilo das imagens? E por último, eu gostaria de falar que o mínimo que o Brasil exige é a apuração efetiva e completa de quem foram os verdadeiros responsáveis pelo vandalismo, quem participou, quem coordenou e quem se omitiu. Nada menos do que isso. Excelente, né? O deputado Zucco ali também falou que muitos brasileiros gostariam de falar e principalmente tocou no ponto principal, que é justamente a CPMI do dia 8 de janeiro. Né? Ele frisou que o governo não está interessado. Quem está interessado é a oposição, a quem o governo acusa e atribui as ações do 8 de janeiro. É curioso, né? O que eles têm a esconder? Porque eles querem e trabalham tanto contra a CPMI do 8 de janeiro? Foi uma boa pergunta e certamente o Dino não respondeu, ou teve dificuldades para responder, né? Bom, outro ponto interessante durante essa sessão foi justamente o Nicolas, né? O Flávio Dino tinha até bloqueado o Nicolas no Twitter, aí o Nicolas inclusive respondeu dizendo, olha, amanhã, no caso ontem ele disse isso, a gente se vê lá na CCJ, né? E aí o Nicolas foi lá, fez as perguntas dele e tudo mais, né? E ele foi desrespeitado pelo próprio presidente da sessão ali, né? Que presidia a sessão. Vejam só. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, ainda fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente, eu preciso falar. Não fala não. Deixa... Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Olha, vocês viram isso? Ei, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? O próprio presidente da sessão vai lá e desrespeita o Nicolas. Vai, Chupetinha. Foi o que ele falou. Vai, Chupetinha. Cara, isso é postura de um deputado? Mais ainda, isso é postura de um deputado que está presidindo uma sessão na CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados Federais? Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então,
poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, Aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. O tempo, Rui. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecagem está aqui atrás. Pois é, né? O Nicolas teve até muita paciência ali, né? Foi desrespeitado, espero que tenha consequências aí, que esse cidadão vá para o Conselho de Ética, né? Por ter desrespeitado ali um colega, um outro parlamentar, né? Mas mostra o quanto o Nicolas ele está incomodando, né? É um rapaz jovem, tem um futuro promissor na política, né? Para o bem do Brasil, é alguém de bem, de fato, bem preparado, e está incomodando. Apesar do pessoal ali estar desrespeitando ele pela pouca idade, né, para ocupar o cargo que ele está ocupando, ele já está incomodando, e se ele está incomodando é porque está fazendo um bom trabalho, né? Se incomoda a esquerda, então me agrada, né? Aquela história. Bom, para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui uma fala talvez até criminosa do senhor Flávio Dino, né, onde ele faz um ataque, uma acusação infundada, sem prova, sem base, sem fundamento, sem nada sobre os CACs. Vejam só. E o que é que essas figuras do mal têm feito? Figuras do mal. Em vez de ir lá dar o tiro esportivo, que a pessoa gosta e pode dar, em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. Olha isso. Ele afirmou, ele não conjecturou, ele não levantou hipótese, ele não sugeriu, ele afirmou que os CACs estão deliberadamente, estão vendendo armas para facções criminosas no Brasil. Isso é uma mentira, sabe? Não precisa de muito para desmentir isso aí. É óbvio que não. Que as armas dos traficantes, né, são armas ilegais, que são armas que não estão em circulação no Brasil, não são fabricadas aqui, são armas que vêm de fora. Aí que entram por fronteiras ali do Paraguai, vem também pelo Porto de Santos, né, por outros países ali, enfim, não são armas daqui, são armas de fora, né? E ele vai lá e mente, diz que os CACs vão lá, compram as armas registradas de maneira legal e vendem para os traficantes. Eu quero saber que CAC pode comprar um fuzil hoje. Eu quero saber que CAC pode comprar uma .50, uma arma que derruba até helicóptero. Que CAC pode comprar uma arma dessa? Que eu saiba, não pode, não é? É arma de uso restrito das Forças Armadas, uma .50. Traficante tem .50. O Flávio Dino está dizendo que os CACs vão lá, compram .50 e vendem para os traficantes. Esse cidadão acabou de cometer um crime, né? Você imputar falsamente um crime a alguém é crime. Ele está dizendo que os CACs estão vendendo armas para traficantes. Isso é gravíssimo, né? Pois bem, não vai ficar barato. Ele se ferrou mais uma vez. Porque olha só, o deputado Paulo Bilinski já fez um requerimento convocando o senhor Flávio Dino para dar maiores explicações sobre essa declaração aí, tá? Ele vai ter que ir lá na Comissão de Segurança Pública agora para responder por isso. E eu espero que, obviamente, ele não vai conseguir se explicar, porque foi uma frase mentirosa, foi uma acusação falsa, sem fundamentos, uma fake news, né? Eu espero que quando ele não conseguir comprovar essa declaração dele, um processo de impeachment seja impetrado e esse cidadão caia, tá? E como disse o senador Marcos Duval, que ele vá para cadeia, porque é onde, segundo o próprio PT fala, criminosos merecem estar. Aliás, criminosos não, né? Mentirosos, porque é isso que o senhor Flávio Dino é, um mentiroso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.